Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, em Direito Penal 4, nós estaremos abordando uma das legislações mais importantes em matéria penal. E não apenas pela importância dela no longo da sua história, mas principalmente por causa das inovações advindas com o pacote anticrimes. A Lei 13.964, que alterou substancialmente essa lei que nós vamos abordar na nossa aula de hoje, a denominada Lei dos Crimes Hediondos. A Lei 8.072 de 1980. Gente, nós vamos ver na nossa aula de hoje que com o advento do pacote anticrimes, originado em 2019, vigente agora em 2020, mudanças significativas aconteceram no conteúdo da Lei dos Crimes Hediondos, dos quais nós vamos abordar a partir de agora. E aí, permita-me aqui, sem mais delongas, adentrarmos nas profundezas do conhecimento dessa legislação, já que temos bastante assunto a comentarmos. Tudo bem? Então, põe teu capacete, aperta teu cinto e vem cá comigo. Olha que interessante nós devemos entender a respeito da Lei dos Crimes Hediondos. E a primeira coisa que você precisa trazer agora para o teu arcabouço de conhecimentos é que há uma escala hierárquica das infrações penais. Como assim, professor? Há uma escala hierárquica. Pois bem, é exatamente isso que você ouviu. Se estivéssemos falando de uma competição, de um pódio, haveriam agora os crimes de uma lesividade menor a uma lesividade bem maior, relacionada a condutas delitivas no ordenamento jurídico pátrio. E aí, nessa escala, eu estou mostrando para vocês agora uma ascendência do menor para o maior, entenda, em graus de lesividade das infrações penais correntes no país. Professor, seja mais explícito, por favor, pois não. Então, observe agora nessa classificação hierárquica das infrações penais que nós temos, em último lugar, daquelas cuja lesividade ela é a menor de todas, ocupando a sexta posição, as infrações de lesividade insignificante, onde afigura-se como conduta atípica, aquelas que não merecem maior reprovabilidade social, face o princípio da insignificância ou princípio da afastabilidade em virtude da exclusão da sua tipicidade material da conduta. Ok? Ocupando o quinto lugar em grau de lesividade, temos as contravenções penais previstas no Decreto-Lei 3688 de 1941. Gente, cuidado com a informação que eu vou dizer agora. Eu já ouvi muita gente chamando as leis de contravenções penais, ou desculpa, as contravenções penais propriamente dita, de crime anão. Olha que interessante, as contravenções penais são crimes anões, dizem alguns. E daí eu já digo para você, não cometa esse erro. Não, professor, não. Por que não? Porque é importante que você lembre que a infração penal é um termo gênero do qual comportam duas espécies, o crime e as contravenções penais. Portanto, se infração penal é termo gênero e crime e contravenção penal são espécies distintas, não há se confundir ou misturar contravenção penal com crime anão, porque ainda que ele seja pequeno, ele é da família dos crimes e não se mistura, os clãs não são compatíveis. Tudo bem? As contravenções penais tratam-se de infração penal a qual a lei culmina isoladamente pena de prisão simples ou de multa, ou ambas, conforme preconiza a segunda parte do artigo 1º do Decreto 3914 de 1941
que é a lei da introdução ao Código Penal e a lei das contravenções penais. Ocupando o cargo agora de 4º lugar no índice de lesividade penal, temos as infrações penais de menor potencial ofensivo previstas na Lei 9099 de 95, onde as condutas que a lei culmina pena máxima igual ou inferior a 2 anos, cumuladas ou não com a pena de multa. Assim, pois, os crimes de menor potencial ofensivo, que não se confunde com as contravenções penais, são aquelas condutas cujas penas não excedam a 2 anos. Elas são igual ou elas prevêem pena igual ou inferior a 2 anos. Tudo bem, gente? Ocupando agora, nessa classificação hierárquica, o 3º lugar em grau de lesividade, temos as infrações penais de médio potencial ofensivo. São os crimes que a lei culmina pena maior que 2 anos, porém igual ou menor a 4 anos, sem violência ou grave ameaça, comportando fiança pela autoridade policial nos termos do artigo 322 do Código Penal e, havendo caso de condenação, terá a sua pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direito nos termos do artigo 44 do Código Penal. Continuando agora nesse pódio, ocupando o 2º lugar, as infrações penais de grande potencial ofensivo. São os crimes graves cometidos com ou sem violência ou grave ameaça, considerado como a infração penal que a lei culmina a pena de reclusão ou de detenção, quer isoladamente, quer alternativa ou cumulativa com a pena de multa. É o que prevê a primeira parte do artigo 1º do Decreto 3914 de 41, que é a lei de introdução do Código Penal e da lei das contravenções penais, que nós já vimos. Agora, ocupando o pódio, o 1º lugar em grau de lesividade de suas condutas frente às relações sociais, nós temos os crimes hediondos. E aí me permita aqui agora fazer uma breve explicação para você, de forma semântica, o que quer significar a palavra hediondo. Hediondo é o ato que gera profunda repugnância, que gera ojeriza social, que gera aversão, repulsa. São aquelas condutas que a sociedade despreza de modo geral. Os crimes hediondos, eles estão em contrário senso com o 6º lugar que nós vimos nesse pódio, que são as infrações de lesividade insignificante. Essas, a sociedade, elas não têm repulsa, elas não repudiam esse tipo de conduta, porque elas consideram que elas são tão pequenas, elas são tão ínfimas, que elas nem merecem uma reprovação social. Seria o caso, por exemplo, de uma mãe que entra no supermercado e subtrai uma bolsa de leite para alimentar um filho que passa por necessidade em casa. Bom, que ela subtraiu coisa alheia móvel para si, isso não resta dúvida. Porém, a conduta dela merece um rigor reprovável maior, sabendo que ela fez que ela praticou aquela conduta para poder salvaguardar um filho seu? Me parece que não. Agora, em contrapartida, os crimes hediondos são aqueles que são tão odiáveis, são tão detestáveis, que, do ponto de vista jurídico, eles são crimes que merecem uma maior reprovação por parte do Estado face ao alto índice de reprovação social, pois são exatamente esses crimes que nós vamos estudar na nossa aula de hoje. Primeiro, você entenda como marco regulatório a previsão constitucional da natureza hedionda desses crimes. O artigo 5º, inciso 43 da Constituição Federal,
prevê agora que a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitem. Essa é a previsão constitucional e a incidência da natureza hedionda desses crimes que nós estamos estudando a partir dessa lei que nós estamos observando, a lei de número 8072/90. E aí eu pergunto para você nesse momento, bem, nós temos um rol de crimes em espécie previsto na lei dos crimes hediondos. E eu te pergunto, em vosso entender, esse rol abordado ao teor do artigo 1º da lei 8072/90, até o professor se confundiu agora, eu pergunto, é um rol taxativo, números clausos, ou um rol meramente exemplificativo? Eu te pergunto. Você tem 2 segundos para responder. 1, 2. Resposta. O rol, gente, é um rol taxativo. A lei estabelece agora que só serão considerados crimes hediondos esses que nós vamos estudar agora. Aí você deve estar perguntando, professor, mas e os crimes de natureza militar, os crimes de tortura, o tráfico de drogas, o terrorismo? Bem, gente, esses crimes não são crimes hediondos. Por quê? Porque eles não estão elencados no rol do artigo 1º da Lei dos Crimes Hediondos. Entretanto, apesar de eles não serem hediondos, o legislador, por força do que dispõe o artigo 2º da Lei dos Crimes Hediondos, equiparou esses crimes a crimes hediondos, exceto os crimes militares. Os crimes de natureza militar nem são hediondos e nem são equiparados a hediondos. Agora, a tortura, o tráfico e o terrorismo, apesar de não serem hediondos, mas se equiparam a hediondos para efeito de incidência dessa lei e das culminações que nós vamos ver daqui para frente. Tudo bem? Vamos para frente, que tem muito conteúdo, tem muito assunto para nós falarmos. Tratando dos crimes em espécie, desse rol taxativo que nós estamos analisando através da lei dos crimes hediondos, temos que o homicídio previsto no inciso 1 do artigo 1º, entretanto, é importante que você entenda agora, professor, todo crime de homicídio será considerado hediondo? Resposta, não. Mas apenas aqueles que forem qualificados nos exatos termos dos incisos 1 ao 7 do parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal. E aí me permita dizer, você deve estar com a lei dos crimes hediondos aberto, estudando sobre ela e dizendo, mas professor, eu vejo aqui que são 8 os incisos determinados no artigo 1º, inciso 1. São 8 as hipóteses de qualificação prevista no parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal. Não, pessoal, são 7. Porque se você for no Código Penal, artigo 121, parágrafo 2º, o inciso 8º, ele foi vedado pela Lei 13.964 de 2019. Portanto, são 7 os incisos considerados como hipótese de qualificadoras para os crimes de homicídio. Ou seja, qualquer homicídio qualificado será hediondo. Agora, o homicídio simples, ele só será considerado hediondo se ele for praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que praticado por um único agente. Se esse agente, cometendo um homicídio simples, será considerado hediondo só porque ele integra grupo de extermínio.
Beleza, pessoal? Hipótese do inciso 2 do artigo 1º, inserida pela novel Lei 13.142 de 2015. Não é o pacote anticrimes, mas é uma incidência nova. Porque, olha só, antes de 2015, não havia hipótese de lesão corporal ser considerada como crime hediondo. Mas, com o advento da Lei 13.142 de 2015, a lesão corporal passou a ser considerada crime hediondo. Professor, em toda e qualquer hipótese de lesão corporal, não, de forma alguma. Só aquelas de natureza gravíssima, previsto ao teor do parágrafo 2º do artigo 129, e aquelas qualificadas com resultado morte, prevista ao teor do parágrafo 3º do artigo 129. Em qualquer hipótese, professor? Não, gente. A hipótese da lesão corporal qualificada pelo resultado morte para efeito de incidência da natureza hedionda, ela deverá ser praticada contra os agentes das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica ou agentes da Segurança Pública. A Polícia Federal, a Rodoviária Federal, a Ferroviária Federal, a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Bombeiro Militar e a Polícia Penal. Polícia Penal, professor? Não existe essa polícia. Existe, gente. A Polícia Penal é a nova designação dada aos antigos agentes penitenciários, agora com uma designação de policial penal. Desde que eles estejam no exercício da sua função ou em decorrência dela, ou então que haja lesão corporal qualificada pelo resultado morte em face do CAD. Qual é o CAD, professor? É o cônjuge ou companheiro, ascendente, descendente, irmão dessas autoridades que nós estamos vendo agora. Por isso, tenha cuidado. Não serão todas as lesões corporais que terão a incidência da hediondez de sua conduta, mas tão somente aquelas que forem de natureza gravíssima ou com resultado morte contra essas figuras que nós estamos vendo aqui agora, ou sua relação de parentesco mais próximo. Tudo bem? Hipótese agora do inciso 2, a hipótese do crime de roubo de natureza hedionda. Agora sim. O crime de roubo, com sua natureza hedionda, teve incidência no pacote anticrimes da Lei 13.964. Professor, qualquer forma de crime de roubo será considerado como hediondo? Não. Quais são as hipóteses, então? Quando o roubo, se ocorrer do roubo, a restrição da liberdade da vítima, se houver emprego de arma de fogo ou arma de fogo de uso proibido ou restritivo, ou ainda se houver resultado do roubo, a lesão corporal de natureza grave, gravíssima ou o resultado morte. Portanto, roubo qualificado com a restrição da liberdade da vítima, se houver emprego de arma de fogo de uso permitido, porém sem autorização legal para seu porte, ou se há emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito, e bem como se do roubo resultar a lesão corporal grave ou gravíssima ou a morte da vítima. Nessas hipóteses de crime de roubo, haverá a incidência da hediondez deste crime. Tudo bem? Avançando, hipótese do inciso 3, quando houver extorsão, também acrescida pelo pacote anticrimes. A extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, a extorsão qualificada pela lesão corporal de natureza grave ou gravíssima e a lesão corporal qualificada pelo resultado morte nos exatos termos do parágrafo 3º do artigo 158 do Código Penal. Havendo qualquer dessas três incidências de qualificadora, a extorsão será considerada hedionda para efeito da incidência dessa lei ora em tela analisada.
Inciso 4. Quando a extorsão mediante sequestro acontecer na forma simples, será considerada hedionda. Ou se o sequestro durar mais de 24 horas. Ou se a vítima for menor de 18 anos ou maior de 60 anos. Ou se o crime for cometido em associação criminosa. Professor, eu estou vendo aqui na lei que o termo utilizado é quadrilha ou bando. Essa é a antiga rúbrica da qual o artigo 288 do Código Penal adota a nova rúbrica de associação criminosa e não mais quadrilha ou bando. Quando da extorsão mediante sequestro ocorrer o resultado, lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, será considerado hediondo, bem como se houver o resultado, morte dessa extorsão mediante sequestro. Também será considerado crime hediondo. E mais, na hipótese do inciso 5, será considerado crime hediondo o estupro, tanto na forma simples do caput do artigo 213 do Código Penal, quanto se houver o resultado lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. Se a vítima for menor de 18 anos ou maior de 14 anos, o crime de estupro será considerado hediondo. E aí, tenha cuidado com aquela informação que diz assim: professor, quer dizer que se eu praticar a conjunção carnal com a minha namorada que tem 17 anos, eu vou praticar estupro de natureza hedionda contra ela? Não, gente. Não confunda as coisas. Praticar conjunção carnal com uma jovem de 17 anos de idade, por livre e espontânea vontade dela, não configura crime. Agora, se você pratica conjunção carnal mediante violência ou grave ameaça com ela, agora sim você pratica o crime de estupro e de natureza hedionda. Professor, e o senhor está dizendo aqui que é menor de 18 anos e maior de 14, então quer dizer que se praticar um estupro contra menor de 14 anos não será hediondo? Tenha calma, segure suas dúvidas, que nós já vamos ver essa questão. E, por fim, no que toca à natureza hedionda do crime de estupro, se do estupro resulta a morte, também será considerada hedionda essa conduta. Tudo bem, pessoal? Agora sim, hipótese do inciso 6 do artigo 1º da Lei 8072/90 e a hipótese de crime de estupro de vulnerável. Professor, na forma simples haverá o estupro de vulnerável da natureza hedionda? Sim, também haverá, nos termos do artigo 217-A do Código Penal. Se pratica conduta com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento da prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência, será considerado estupro de vulnerável para efeito da hediondez da sua conduta. Bem como será considerado hediondo o estupro de vulnerável que resulte em lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, bem como aquele que resulta a morte da vítima, também será considerado hediondo. Beleza, gente? Tudo bem? Vamos para frente, vamos avançando. Olha só que interessante agora. O inciso 7 do artigo 1º da Lei dos Crimes Hediondos prevê que a epidemia, ou crime de epidemia, será considerado crime hediondo. Olha que interessante. Justamente nesse momento que nós estamos vivendo agora, de um cenário de epidemia por causa da Covid-19, que gera a doença agora desse vírus agora, do coronavírus, do novo coronavírus, você vem me falar em epidemia. Pois bem, entenda que se a da epidemia resulta a morte, haverá natureza hedionda desse crime. Mas aqui me permita fazer umas observações aqui agora.
prefeito de semântica. Temos que, para a medicina, a epidemia é o surto periódico de uma doença ou enfermidade infecciosa em dada população ou região. Não entendi, professor. Entenda. A conduta descrita no parágrafo 1º do artigo 267 do Código Penal é um clássico exemplo de crime préter-doloso. Ou seja, dizer que o resultado morte só pode ser atribuído ao agente a título de culpa. Pense, nesse caso, o agente que provoca a epidemia age com dolo no antecedente. Porém, havendo o resultado morte, por ele não previsto, responderá pela morte na forma culposa. Mas veja que interessante agora esse tipo penal previsto ao teor do artigo 267 do Código Penal. Imagine agora encontrar uma pessoa que responda pelo crime de epidemia, ou seja, seria mais ou menos assim. Vamos procurar agora qual foi o ser humano, aqui no caso do Brasil, que conseguiu infectar a nação toda ou uma região toda através do coronavírus. Veja como seria um tanto difícil ou um tanto ou quanto impossível nós configurarmos esse delito de epidemia contra uma pessoa. Imagine agora. Bom, em todo caso, a lei prevê a hipótese da pessoa que consiga contaminar toda uma população ou uma região através de uma doença ou enfermidade. Olha que interessante. Agora, só será considerado crime hediondo se da epidemia resultar a morte de alguma pessoa. Tudo bem, gente? Compreendido até aqui? Vamos para frente, então. A hipótese do inciso 7b do artigo 1º da Lei dos Crimes Hediondos tem-se que será considerado também crime hediondo a falsificação, a corrupção, a adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Tanto na natureza da forma simples, prevista no caput do artigo 273 do Código Penal, quanto em sua forma qualificada, prevista nos parágrafos 1º, 1º-A e 1º-B do mesmo artigo 273 do Código Penal, considerado para fins de incidência da Lei dos Crimes Hediondos. Tudo bem? Vamos para frente. Inciso 8. Favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou vulnerável será considerado crime hediondo, tanto na sua forma simples, prevista no caput do artigo 218b do Código Penal, e se for praticado com o fim de obter vantagem econômica, também será considerado crime hediondo. E se a conduta for praticada contra menor de 18 anos e maior de 14 anos, também será considerado crime hediondo e também terá a responsabilidade de natureza hedionda, o proprietário, o gerente ou responsável pelo local, respondendo também pelos referidos atos do caput do artigo 218b do Código Penal. Essas condutas também serão consideradas hediondas para efeito da incidência da Lei dos Crimes Hediondos, ora analisado. Hipótese do inciso 9, inserido o crime de furto de natureza hedionda, advindo com o pacote anticrimes da Lei 13.964 de 2019. Então, professor, todo e qualquer crime de furto agora passa a ser considerado hediondo? Não, gente. Mas somente aquele qualificado com emprego de explosivo ou qualquer artefato análogo que cause perigo comum, nos termos do parágrafo 4º-A do artigo 155 do Código Penal. Cuidado, não confunda. Atenção ao disposto legal.
Professor, o senhor não disse que o rol dos crimes hediondos são taxativos do artigo 1º da Lei 8072/90? Sim, e são, mas o parágrafo único que foi inserido com o pacote anticrimes também visualiza agora hipóteses de crimes que recebem natureza hedionda, e são eles: o crime de genocídio, previsto nos artigos 1º, 2º e 3º da Lei 2889 de 56, o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, previsto no artigo 16 do Estatuto do Desarmamento, o crime de comércio de arma de fogo, previsto no artigo 17 do Estatuto do Desarmamento, o crime de tráfico internacional de arma de fogo, previsto ao teor do artigo 18 do Estatuto do Desarmamento, e o crime de organização criminosa quando direcionada à prática de crimes hediondos. Professor, todo e qualquer crime praticado por organização criminosa será considerado hediondo? De forma alguma. A lei é clara ao estabelecer que apenas será considerado hediondo aqueles crimes praticados por organização criminosa quando direcionado à prática de crimes hediondos ou equiparados a hediondos. O artigo 2º da Lei dos Crimes Hediondos prevê a perda de direitos nas hipóteses das condutas praticadas por crimes hediondos. Assim, o artigo 2º estabelece que os crimes hediondos, também a prática da tortura, também o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o crime de terrorismo são insuscetíveis, ou seja, não têm o direito à anistia, graça, indulto e fiança. E aqui permita-me fazer uma explicação en passant de cada um desses institutos. Temos que a anistia é uma espécie de indulgência concedida pelo Congresso Nacional e que gera a extinção da punibilidade delitiva do agente. O exemplo clássico são as hipóteses de greve de policiais militares, em que, recebendo a indulgência do Congresso Nacional, não terão responsabilidade criminal. Já a graça é hipótese de concessão de perdão pelo presidente da República a um único condenado, diferentemente do indulto, que é hipótese de concessão de perdão também pelo presidente da República, somente que há um grupo indeterminado de condenados. E, por fim, a fiança. Lembrando que a regra no Brasil é a da afiançabilidade, ou seja, na maioria dos crimes praticados no Brasil, a fiança é aplicado. Somente que, se os crimes comportarem penas de até 4 anos, o delegado de polícia pode arbitrar a fiança. Mas se suas condutas prevêem pena superior a 4 anos, só o juiz poderá aplicar a fiança. Entretanto, é aplicado, a não ser nos casos excepcionais previstos ao teor do artigo 2º da Lei dos Crimes Hediondos, em que os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e o terrorismo não comportam a fiança. E a fiança trata de um direito do indiciado ou do réu de responder ao processo em liberdade, desde que preencha os requisitos legais. E a caução da fiança pode ser em pecúnia, em dinheiro, pedras preciosas, objetos metais preciosos, título da dívida pública federal, estadual, municipal, ou ainda hipoteca inscrita em primeiro lugar, podem ser hipótese de fiança. No caso dos crimes hediondos, o regime de cumprimento de pena, nos termos do artigo 1º do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei dos Crimes Hediondos, será: a pena por crimes hediondos será cumprida inicialmente em regime fechado. Não obstante decisões do STF sobre a inaplicabilidade do parágrafo 1º
do artigo 2º da Lei dos Crimes Hediondos, em regra, a prática de crimes hediondos será cumprido inicialmente em regime fechado. O parágrafo 2º, que previa que a progressão do regime nos casos de condenados pelos crimes previstos nesse artigo, os crimes hediondos, dar-se-iam após o cumprimento de 2/5 da pena para o caso de réu primário e 3/5 para o caso de réu reincidente. Gente, a redação do parágrafo 2º, do artigo 2º da Lei dos Crimes Hediondos, ela foi vedada, revogada, melhor dizendo, pelo pacote anticrimes, que modificou o cálculo do cumprimento de pena, do cumprimento do regime de sua pena para os casos de crimes hediondos. Ok, professor. Como é que eu fico sabendo agora, então, como é o cumprimento do regime de pena para os presos que praticaram crimes hediondos? Pois bem, olha, a Lei 13.964, o pacote anticrimes, que revogou esse disposto no parágrafo 2º do artigo 2º da Lei dos Crimes Hediondos, ele prevê agora um rol, uma espécie de cálculo de progressão de pena em determinado percentual de cumprimento de pena que o professor já deixou disposto aqui para você, e eu não gostaria de fazer a leitura para não deixá-la cansativa, mas está devidamente organizada, elencada, para que você possa observar nos exatos termos do artigo 112 da Lei 7210 de 1984, que é a Lei das Execuções Penais. Beleza, gente? Vai lá, dá uma conferida, observe, analise, veja esse vídeo tantas quantas vezes se façam necessárias, com o objetivo agora de juntos nós estudarmos, analisarmos essa lei tão importante que é a Lei dos Crimes Hediondos. E aí, lembrando mais uma vez, qualquer dúvida que você tiver, anote, faça suas observações, não deixe de acompanhar a aula do professor Roberto de Andrade, observando, analisando os estritos cumprimentos do disposto no teu vadimeco. Gente, o pacote anticrimes, ele trouxe substanciais alterações na Lei dos Crimes Hediondos. Acompanhe as nossas aulas com o seu vadimeco na mão. Se você não está de posse com o seu vadimeco aí, ainda, entre lá no site da presidência, acompanhe a aula, observe as modificações. Se você ainda não se inscreveu no canal do professor, no YouTube, inscreva-se. Lá eu vou estar postando constantes informações relativamente a essa nossa matéria tão amada do direito penal e, no nosso caso, direito penal 4, legislação penal extravagante. Tudo bem, pessoal? Qualquer dúvida, fala conosco lá no nosso grupo do WhatsApp, que nós estaremos à disposição para dirimir quaisquer que forem. Tá joia? Até a nossa próxima aula. Fica com Deus. Um forte abraço.